É algo simples, mas é algo eficaz. Muitas vezes, nós nutricionistas, né, não sei se é isso que acontece com você, mas a gente foca muito na parte da alimentação, no cálculo de calorias, de proteína, se esse paciente está conseguindo se alimentar, é claro, isso é muito importante. Mas muitas vezes a água, ela fica de lado, a hidratação, de maneira geral, ela fica de lado. E a água, ela não é somente importante, né, para que esses pacientes não tenham esses efeitos colaterais maximizados, mas também a desidratação, ela pode levar a um aumento na toxicidade de diversos órgãos, como, por exemplo, os rins. Então, dá uma insuficiência renal em um paciente oncológico, e muitas vezes esse paciente precisa ser submetido à hemodiálise, simplesmente porque ele não bebeu água suficiente. Seja muito bem-vindo ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu vou falar com nutricionistas, trazendo temas relacionados à área de nutrição oncológica, para que você possa perder aquele medo que sempre aparece quando a gente atende um paciente diagnosticado com câncer. O tema de hoje é sobre a importância da hidratação no paciente oncológico. Imagina que o seu paciente oncológico ele está desidratado ou ele precisa aumentar a sua ingestão hídrica. Não é simplesmente dar um valor para ele, mandar ele beber água e pronto. Muitas vezes a hidratação ela pode ser desafiante, não só porque a pessoa não tem o hábito de beber água, mas também devido aos efeitos colaterais durante o tratamento oncológico. Então, hoje eu vou te ajudar a como estimular o seu paciente a beber mais água. A hidratação de um paciente oncológico é igual a uma pessoa saudável, então o cálculo ele é feito de acordo com o peso do paciente, de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Isso de acordo com o INCA, né, a partir do Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. Os pacientes desidratados, eles são comuns na prática clínica do nutricionista oncológico, seja porque antes do tratamento ele já não tinha o hábito de tomar água, isso é extremamente comum, né? É normal que a gente vejam pessoas que não têm por hábito consumir a quantidade necessária de água. Só que isso durante o tratamento é intensificado por conta dos efeitos colaterais. Por exemplo, digeusia, que é alteração de paladar, plenitude gástrica precoce, náuseas, episódios de êmese. Então, tudo isso dificulta a ingestão de água desse paciente. Então, você, como nutricionista, a partir da sua anamnese, da sua avaliação física, precisa estar atento a essa questão da ingestão hídrica e se esse paciente apresenta sintomas de desidratação, para que você possa fazer um manejo adequado e, dessa forma, orientar melhor o seu paciente. Uma vez eu atendi uma paciente que ela referia ficar muito constipada, com muitas dores de cabeça, e também muito fadigada na primeira semana, ali depois da infusão da quimioterapia. Teoricamente, são efeitos colaterais comuns para quem está nesse tipo de tratamento, mas eu me atentei à ingestão hídrica dela nesse período pós-infusão. E eu notei, perguntando para ela e conversando, que a sua ingestão hídrica reduzia drasticamente nesses dias. Então, atenta a isso, eu estimulei que ela bebesse mais água, orientei e dei algumas dicas. Como ela estava com alteração de paladar, ela referia sentir um gosto metálico quando bebia água, eu recomendei, então, que ela fizesse águas aromatizadas, chá sem cafeína e também bebesse água de coco para aumentar um pouquinho a ingestão hídrica. E no próximo ciclo, ela já trouxe bons resultados. Ela referiu que as dores de cabeça tinham sido amenizadas, que ela estava menos constipada, ficando menos dias sem evacuar, e que ela estava mais animada, ou seja, ela tinha mais energia nesses dias. Então, se eu não tivesse prestado atenção nessa informação que muitos consideram irrelevante, ela teria continuado com uma baixa qualidade de vida nessa semana. Então, ajustando a hidratação, ela teve uma melhora nesses sintomas. É algo simples, mas é algo eficaz. Muitas vezes, nós nutricionistas, né, não sei se é isso que acontece com você, mas a gente foca muito na parte da alimentação, no cálculo de calorias, de proteína, se esse paciente está conseguindo se alimentar, é claro, isso é muito importante. Mas muitas vezes a água, ela fica de lado, a hidratação, de maneira geral, ela fica de lado. E a água, ela não é somente importante, né, para que esses pacientes não tenham esses efeitos colaterais maximizados,
Mas também a desidratação, ela pode levar a um aumento na toxicidade de diversos órgãos, como, por exemplo, os rins. Então, dá uma insuficiência renal em um paciente oncológico, e muitas vezes esse paciente precisa ser submetido à hemodiálise, simplesmente porque ele não bebeu água suficiente. Os 3 principais benefícios que nós podemos notar num paciente melhor hidratado é a minimização de alguns efeitos colaterais, como xerostomia, que é quando o paciente relata a boca seca ou a saliva mais espessa, a constipação, então o paciente ele apresenta uma melhora significativa no trânsito intestinal, né, o intestino ele funciona com uma melhor regularidade, e também um aumento na disposição, diminuição de fadiga. Muitas vezes a gente relaciona a disposição e fadiga com a alimentação, mas a desidratação, a baixa ingestão hídrica também afeta o cérebro, e isso acaba comprometendo raciocínio, concentração, disposição do paciente. Então, quando o paciente está bem hidratado, eu, pelo menos, noto uma melhora significativa nesses parâmetros. A melhor forma de hidratação é a água mineral, não tem como substituí-la. Mas, é claro, para facilitar a ingestão hídrica do seu paciente, você pode sugerir que ele consuma também, por exemplo, picolés e gelinhos à base de chás durante o dia, que ele ingira água de coco, chá sem cafeína, água aromatizada. Esses tipos de líquido podem ajudar o seu paciente a estar melhor hidratado. Cafés, chás com cafeína, leite, bebidas açucaradas não são as melhores formas de hidratação, então não é recomendado que você estimule o seu paciente a se hidratar a partir dessas bebidas. Agora, tem uma bebida que não somente não ajuda na hidratação, mas que ela pode desidratar o seu paciente. Normalmente, esse tipo de bebida já não é recomendado mesmo durante o tratamento oncológico, mas é sempre bom alertar os nossos pacientes sobre isso, que é o consumo de bebida alcoólica. Então, bebidas alcoólicas não são recomendadas durante o tratamento. Tem um grande mito em torno da hidratação nessa fase de tratamento oncológico, que mais de um paciente já me perguntou, que seria que o elevado consumo de água poderia interferir, impactar negativamente no tratamento quimioterápico, no tratamento oncológico prescrito. E isso é um grande mito. A água, ela não vai prejudicar, pelo contrário, a baixa ingestão hídrica, sim, essa prejudica, como eu já comentei. Agora, é claro, existem situações específicas que você vai precisar analisar. Por exemplo, uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência cardíaca, que aí tem a recomendação de diminuir a ingestão hídrica, de você fazer uma restrição hídrica nesses pacientes. Eu calculo as necessidades hídricas do meu paciente de acordo com o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. Então, eu pego o peso do meu paciente, multiplico por 30, 35 ml, e o resultado que dá, eu oriento que esse paciente fracione essa água ao longo do dia, ou outros líquidos como chás, por exemplo. É muito importante que essa água de hidratação ela seja fracionada e que ele não tome, não ingira tudo de uma única vez, né? Até porque os processos metabólicos, fisiológicos do nosso corpo acontecem de maneira constante, não em um único momento. Então, é importante que ele forneça a água para o seu organismo de maneira fracionada e não num único período. E eu, para estimular esse meu paciente, né, quais são as dicas que eu dou? Primeiro, fazê-lo lembrar de beber água. Muita gente esquece de beber água. Então, como fazer isso? Eu acabo dando dicas como colocando o celular para despertar a cada 1 hora, baixando aplicativos de ingestão hídrica no celular, que muitas vezes são aplicativos gratuitos, andando com uma garrafinha de água, aonde ele for, sempre carregar com ele uma garrafa, então de 500 a 1 litro, para que dessa forma ele possa calcular quantas vezes ele precisa encher aquela garrafinha e ter como parâmetro. Além disso, outras formas de estar estimulando esse paciente a beber mais líquidos, não somente dando a orientação de beber água mineral, mas também água de coco, chá sem cafeína, gelinhos, picolés, águas aromatizadas. Dessa forma, eu percebo que o meu paciente ele tem uma melhor adesão à ingestão hídrica. Isso facilita muito a vida dele e o dia a dia dele, não se tornando um fardo ter que beber água ou ter que se hidratar nessa fase. Então, não tem um tipo de câncer que o paciente tenha que beber menos água. O que acontece são complicações
durante o tratamento ou situações clínicas específicas, que daí tem a recomendação de fazer uma restrição hídrica nesse paciente. Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, né, que pode ser uma complicação do tratamento. Então, são situações clínicas que o nutricionista deve prestar atenção. Normalmente, o médico, ele vai dizer quanto esse paciente pode beber de água por dia. Então, vamos supor, ele pode beber 300 ml, 500 ml. Então, cabe ao nutricionista fracionar essa quantidade ao longo do dia com os líquidos que esse paciente esteja conseguindo ingerir. E nesse cálculo, como é algo muito específico e mais restrito, outros tipos de líquido, por terem teor hídrico dentro deles, acabam entrando no cálculo. Então, por exemplo, se o paciente bebe leite, se ele bebe café, porque daí é uma situação clínica muito específica e que qualquer quantidade a mais de água pode piorar o seu quadro clínico. Então, daí outros alimentos com alto teor hídrico devem ser contabilizados também, por exemplo, sopas, vitaminas. Então, imagina que chegou para você um paciente pesando em torno de 65 quilos e que você calculou e a recomendação hídrica dele deu em torno de 2 litros e 200 ml para ele estar tomando ao longo do dia. Mas ele chega para você e comenta que ele está com digeusia, sentindo gosto amargo, metálico, não está conseguindo beber água. Ele também está vomitando bastante devido à quimioterapia, apresentando náusea e episódios de êmese. E também ele acaba não conseguindo ingerir muita água, porque a água acaba saciando ele precocemente, fazendo com que ele coma menos. Então, como que você vai fazer nesse caso? O primeiro ponto é você fracionar essa quantidade hídrica ao longo do dia em quantidades longe de refeições que você tenha montado em seu plano alimentar e que não vão impactar a alimentação desse paciente. Um outro ponto é fornecer alimentos, né, através desses líquidos, como, por exemplo, em águas aromatizadas ou chás, que possam contribuir para a diminuição das náuseas e dos episódios de êmese e também melhorar esse gosto amargo e metálico em sua boca. Por exemplo, nós temos gengibre, limão, hortelã. Então, você pode estimular que esse paciente faça picolés, gelinhos, a partir dos chás ou as águas aromatizadas, utilizando esses alimentos. Tem uma receita que eu gosto bastante, que meus pacientes também, que é um gelinho refrescante, feito com chá de hortelã ou casca de abacaxi e gengibre. Então, eles congelam esse chá e, ao longo do dia, eles vão chupando esse gelo e também estimulando a hidratação. E, como consequência, também tem a melhora do episódio de náusea e dos quadros também de êmese. Então, você pode estimular que o seu paciente faça essas receitas. Tome também, por exemplo, ingira água de coco batida com gengibre, porque a água de coco, além de ajudar na hidratação, ela acaba também repondo sais minerais que esse paciente ele tem perdido por conta dos episódios de êmese, né? Então, você acaba estimulando não só a hidratação, mas também repondo esses sais minerais. E, como consequência, você acaba minimizando também alguns efeitos colaterais apresentados por esse paciente. Uma outra dica é a questão do hortelã, não somente para fazer chá, mas para que esse paciente possa mascar folhinhas de hortelã ao longo do dia para melhorar essa sensação de gosto ruim na boca. Você indicar para que o seu paciente também faça a higienização correta da boca, dos dentes e da língua, antes e depois de se alimentar, também é importante para que ele possa sentir melhor o sabor dos alimentos e atenuar esse gosto amargo e metálico na boca na hora de comer ou beber algum líquido. Escovar direito os dentes e também escovar a língua, né? O ideal na hora de fazer a higienização da língua é você comprar um raspador de língua que vende em farmácia, para que o seu paciente consiga raspar a camada que fica na língua e dessa forma melhorar a percepção dos sabores e tirar o gosto amargo da boca. Mas, é claro, né, um dentista ele vai poder orientar melhor e por isso que é importante também esse paciente ele ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, porque cada área vai poder contribuir de maneiras diferentes, às vezes com o mesmo efeito colateral que esse paciente venha sentir e dessa forma
fazendo com que ele tenha mais qualidade de vida e bem-estar nessa fase. O gengibre, ele tem um potencial antiemético maravilhoso. Na verdade, a recomendação do uso de gengibre nessa fase, até de maneira preventiva, ou seja, o seu paciente, você pode indicar que o seu paciente esteja fazendo uso do gengibre antes da infusão da quimioterapia, é em torno de 1 grama de gengibre ao dia. Então, o seu paciente, ele pode estar usando gengibre nos chás, batido em suco, batido na água de coco, como eu dei o exemplo, ralado na comida. Então, o gengibre, ele ajuda consideravelmente a prevenir a náusea ou, em alguns casos, caso ela apareça, a diminuir o grau dessa toxicidade. Normalmente, o paciente ele não sabe que está desidratado. Alguns sinais são mais claros para ele, que faz com que ele deduza que precisa beber mais água, como, por exemplo, a pele extremamente ressecada ou a urina muito escura. Contudo, cabe ao nutricionista também, cabe a nós avaliarmos outros parâmetros, outros sinais para identificar essa desidratação. Então, por exemplo, muitas vezes, dores de cabeça, problemas de memória, raciocínio lento, enjoos, tudo isso pode ser intensificado com a desidratação. Irregularidade intestinal, então uma constipação mais severa, por mais que esse paciente esteja consumindo as fibras que você prescreveu, muitas vezes é a falta de água. E claro, toda consulta é importante que você volte nessa pergunta, não somente como está a alimentação desse paciente, mas como está a hidratação. E que você seja mais incisivo até na pergunta, não somente, tem bebido água, mas quanto? Quantos copos? Como que você fraciona essa água ao longo do seu dia? Você tem bebido mais água à noite, né, num único período? Como tem sido essa hidratação de manhã e à tarde? Tudo isso vai impactar também no bem-estar e qualidade de vida desse paciente ao longo do seu dia. Muitas vezes esse paciente vai chegar para você e dizer, eu não sei quanto de água eu bebo. E aí você pode começar a trazer exemplos do dia a dia para que você tenha uma noção, né? Pelo menos uma média de quanto de água ou de líquidos esse paciente está bebendo. Então, você pode perguntar, né? Quantas vezes você toma remédio no dia? Quantos copos de água, ou a quantidade de água nesse copo que você utiliza para tomar esses medicamentos? Quantos copos, normalmente, você toma pela manhã e pela tarde? Você costuma andar com uma garrafinha? Você costuma tomar chás ao longo do seu dia? E a partir disso, você vai ter uma estimativa, um aproximado da quantidade de água e de líquidos que esse paciente bebe. Uma outra ferramenta que você pode estar utilizando também no seu consultório, caso isso fique muito impreciso, é pedir para que ele marque num recordatório alimentar não somente o que ele come, mas o que ele bebe. Então, todos os copos de água e a quantidade que ele beber no dia para ele anotar nesse recordatório, os sucos, os chás, os cafés, todos os líquidos, para que ele possa estar anotando. Para que dessa forma você perceba se ele não está substituindo a água de hidratação por outros líquidos que não hidratam tão bem, e ele diz para você que está se hidratando, e também para que você verifique quais são, talvez, as ferramentas que você pode utilizar com esse paciente para dar uma caprichada na hidratação. Então, vamos supor que ele goste muito de chás. Você pode passar receitas de chás adequados para essa fase, chás gelados ou até mesmo chás quentes, mas que podem estar contribuindo para a hidratação desse paciente. Os refrigerantes, eles não são contabilizados como líquidos para hidratação, até porque normalmente são bebidas açucaradas ou com adoçantes de baixa qualidade e ricos em substâncias, aditivos químicos. Então, os refrigerantes, eles não entram nessa conta, até por conta da característica do refrigerante, que é a água com gás, né? Então, que são essas bebidas gaseificadas. Então, o interessante é que você esclareça isso para o seu paciente e que, caso ele realmente sinta falta desta bebida no seu dia, você estipule a quantidade para ele estar tomando no dia ou na semana e apresente trocas mais saudáveis. Então, normalmente, o que costuma dar muito certo na minha prática clínica é pedir para que o meu paciente troque os refrigerantes
por água com gás, saborizada com um suco de frutas favorito, até com limão espremido. Caso ele sinta a necessidade de adoçar, então eu oriento que ele adoce com os melhores tipos de açúcares, mas aos poucos que ele vá diminuindo essa quantidade, até que, por fim, ele deixe isso de maneira mais esporádica. Costuma dar certo fazer essa redução e essas trocas. Normalmente, o que o paciente sente falta no refrigerante é justamente o frescor da bebida gaseificada. Então, normalmente eles aceitam tranquilamente trocar o refrigerante primeiramente pela água com gás e dessa forma depois irem diminuindo a quantidade dessa bebida. Tanto os picolés como os gelinhos que podem contribuir para a hidratação, eles vão representar a quantidade de ml da forma do paciente, ou seja, normalmente os gelinhos têm em torno de 100 ml e os picolés de 150 a 200 ml. Aqueles picolés caseiros de forminhas que a gente compra em lojinhas, né? Que dá para fazer picolé em casa. Então, dessa forma, você calcula exatamente na quantidade de líquido que ele colocou ali. Até porque a intenção desses gelinhos e desses picolés é que eles não sejam sucos ou bebidas muito concentradas, e sim que sejam chás como de gengibre e hortelã, casca de abacaxi, leves, que também vão ajudar a minimizar outros efeitos colaterais e que vão contribuir para essa hidratação. Uma outra forma também dele ter certeza sobre a quantidade que vai existir nesse picolé, a quantidade de líquido que vai ter nesse picolé ou nesse gelinho, ele é usar um copo medidor. Usando uma única vez, ele já vai ter ideia de quantos ml vai estar presente em cada gelinho e depois é só ele fazer a somatória do dia de quantos gelinhos ele chupou. Para exemplificar melhor para você, eu trouxe um exemplo, como se fosse um estudo de caso, e como eu vou te mostrar o passo a passo de você estar aconselhando esse paciente fictício a se hidratar. Então, vamos supor que chegue um paciente para você que pesa em torno de 65 quilos. Nós vamos calcular esses 65 quilos, a quantidade de hidratação, por 30 a 35 ml. Vai dar em torno de 2 litros e 200. Então, vamos supor também, vamos dificultar um pouquinho esse estudo de caso, que esse paciente não somente esteja com dificuldade de se hidratar, mas também ele esteja nauseado, apresentando episódios de vômito e sente um gosto metálico, amargo na boca, o que dificulta a ingestão de água. Então, como fazer com esse paciente? Então, eu fracionei aqui para nós termos uma ideia inicial que 2 litros e 200 significa em torno de 11 copos de água de aproximadamente 200 ml. Então, uma forma também de tornar isso mais lúdico para o seu paciente e não simplesmente dizer para ele, beba 3 litros, beba 2 litros, é você dizer quanto que isso significa em medida caseira, porque é isso que ele vai utilizar para medir no dia a dia a quantidade de água que ele está tomando, seja por copo ou por garrafinhas que contêm essas medidas. O primeiro passo é você tornar essa informação acessível ao seu paciente. Então, são 11 copos por dia. E como que eu fracionaria, e como que eu iria fracionar essa quantidade ao longo do dia, pensando que esse paciente também está nauseado e que ele não consegue beber grandes quantidades de líquido no mesmo período? Então, no período da manhã, como normalmente é um período mais curto, e isso vai depender também do horário que o seu paciente acorda, que horas que ele vai fazer o seu café da manhã, enfim, eu colocaria para ele como sugestão tomar nesse período 2 copos aproximados, aproximadamente de água, então seria em torno aí de 400 ml. No período da tarde, eu colocaria mais 400 ml para que ele tome de maneira fracionada, a cada 1h30, mais ou menos. E no período da noite, mais 400 ml. Como sugestão que ele não tome grandes quantidades de líquido a partir das 21 horas. Por quê? Para que ele tenha também um sono mais tranquilo, para que ele não acorde para urinar várias vezes durante a noite, porque isso normalmente acontece. Bom, isso seria pensando em água mineral ou água aromatizada, que ele pode estar utilizando ali, por exemplo, rodelas de limão, pedaços de gengibre, pau de canela, hortelã, entre outros alimentos que podem estar também contribuindo para melhorar o sabor da água por conta daquele gosto metálico e também atenuar, minimizar outros efeitos colaterais que esse paciente porventura esteja sentindo, como é o caso das náuseas. Somando
essa quantidade de água que eu falei agora, no total do dia, daria em torno de 1,2 litro. Ainda faltam 1 litro para esse paciente conseguir ingerir ao longo do dia. Então, como que eu iria sugerir para esse paciente para que ele alcance essa recomendação de 2,2 litros? Chás de hortelã e gengibre, pensando que o hortelã ele é um calmante gástrico, então ele ajudaria também na digestão desse paciente. O gengibre ele é um excelente antiemético, então você pode estar aconselhando que esse paciente faça as águas aromatizadas, como eu comentei, mas também que ele possa fazer chás e dessa forma minimizar as náuseas e os episódios de vômito. Eu indicaria também que esse paciente fizesse receitinhas de gelinhos e picolés com base de chás. Então, esses chás que eu comentei, ou até mesmo outros chás, como de camomila, chás de casca de abacaxi, chás da preferência do paciente, desde que não contenham cafeína, e também água de coco, porque a água de coco, além de hidratar, ela vai repor, né, os sais minerais que esse paciente está perdendo por conta dos episódios de êmese, né? Então, a água de coco, ela vai hidratar e também repor os sais minerais desse paciente. E essa água de coco, ela pode ser batida, inclusive, com gengibre, fica muito saboroso, e o gengibre, como eu comentei, auxiliaria na digestão e também diminuiria os episódios de vômito e atenuaria as náuseas. Então, pensando aí nessa composição em ml, esse paciente poderia tomar por dia 2 xícaras de chá, no horário da sua preferência, daria 400 ml. Esses gelinhos, que ele chupe 4 gelinhos ao dia antes das refeições, para que ele possa também comer melhor, por exemplo. Então, teria, se cada gelinho ou picolé tem em torno de 100 ml, teríamos aí 400 ml, e água de coco uma vez ao dia, uns 200 ml. No total, esse paciente conseguiu alcançar os 2,2 litros que ele precisa. Isso foi um exemplo fictício. É claro que cabe a você, nutricionista, avaliar quais são as bebidas de maior facilidade que o seu paciente vai conseguir ingerir ao longo do dia, quais são os períodos que ele está mais disposto a estar se hidratando. Tem pacientes que no período da manhã toleram muito bem os líquidos, ou outros no período da tarde, mas o mais importante é que você aconselhe o seu paciente a estar fracionando, né, de maneira geral, esses líquidos ao longo do dia, e não tomando a quantidade num único período, para que dessa forma ele possa se hidratar da maneira adequada e ter os benefícios dessa hidratação. Algo também que você pode estar fazendo é saber os horários que esse paciente toma os seus medicamentos e pedir para que, já que ele vai ter que beber água para tomar os seus medicamentos, que ele possa caprichar nesse horário, nesse copo d'água, porque dessa forma também vai ser contabilizado como água de hidratação. É importante que, quando você indique que o seu paciente beba água de coco, você possa avaliar outros parâmetros clínicos desse seu paciente, né? Então, porque a água de coco, ela vai conter ali sais minerais importantes, como potássio, sódio, e se esse paciente tiver alguma restrição desses sais minerais, como, por exemplo, o potássio, for um paciente com uma insuficiência renal, aí você precisa dosar exatamente a quantidade que ele vai tomar da água de coco, bem como outros alimentos fontes desses sais minerais. Bom, eu espero que essas explicações tenham te ajudado, que contribuam de maneira efetiva na sua prática clínica. E se você gostou, fica ligado, porque toda semana eu vou vir trazer algumas dicas, informações importantes para te ajudar no seu atendimento, na sua prática do dia a dia. E comigo, você não vai ficar mais de mãos atadas e vai saber exatamente o que fazer com o seu paciente oncológico.